O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFO divulgou o edital do processo de seleção de candidatos para a turma de 2015. Serão abertas 42 vagas. O período de inscrições começa no dia 10 de setembro e vai até 23 de setembro. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Serviço de Encomendas Expressas, mas há atendimento para esclarecimento de dúvidas no endereço Avenida Maranhão, sem número, Bloco 2C, Sala 2C54, Campus Umuarama, Uberlândia. Os documentos, formulários e instruções estão disponíveis na página do programa www.pgpsi.ufo.br. Os reservatórios do Sistema de Abastecimento de Água de Uberlândia estão em estado de alerta. Essa situação motivou a criação de um programa de uso consciente da água. Cenas dessa natureza ilustram bem o uso inadequado da água tratada. E foi justamente para combater comportamentos assim que o Departamento Municipal de Água e Esgoto criou o programa Água Legal. Com ele, 4 agentes educativos percorrem a cidade levando orientação ao usuário. Então, mesmo depois que a chuva voltar, que os reservatórios estiverem abastecidos, a ideia é que a gente continue com essas ações, continuemos mostrando isso para a população, para aqueles que não estão usando de forma adequada, que busque essa condição de usar melhor a água para que em nenhum momento, nem agora, nem daqui a um ano, daqui 2, para que os nossos netos possam ter água em quantidade e qualidade suficiente para ter uma vida também com qualidade. A expectativa é que o programa se estenda por todo o ano. As medidas não são punitivas. O objetivo é unicamente conscientizar para o uso adequado, esclarece o diretor técnico do DEMAI. A ideia é que seja uma abordagem extremamente tranquila e que mostre para aquela pessoa as dificuldades que é um processo de tratamento, as dificuldades que está em relação às chuvas, né, o risco que nós corremos sim de ter um desabastecimento pela falta da chuva, e não passa por nós aqui a questão da multa, pelo menos por enquanto, a menos que cheguemos aí a um estado de atenção tamanho, um estado de alerta tamanho, aonde a única opção seria essa situação de punirmos por esse mau uso. Não é a intenção, não é a ideia e não é o princípio. O princípio é que realmente a gente possa envolver a população e mostrar para a população que a água tem um custo, que a água é um bem finito, é um bem essencial e que a gente gostaria de ter ela o ano inteiro, o tempo inteiro nas nossas casas com qualidade e quantidade. E olha que um dos fatores que motivou a criação deste programa é justamente o período de estiagem. De outubro do ano passado a março deste ano, o registro de chuvas foi de apenas 1/3 de todo o volume esperado para o período. Quando a gente observa que a pessoa está lavando o passeio, a gente chega, conversa com as pessoas, é um programa educativo, né? Muitas vezes as pessoas às vezes ficam um pouco receadas, mas a gente chega, aborda as pessoas com educação, conscientizando as pessoas para evitar o desperdício de água. Aqui o agente atende a uma ocorrência de vazamento. Durante uma operação no lote para início de uma obra, o cano acabou estourado e de imediato os pedreiros acionaram o serviço de fornecimento de água para reparar o dano e evitar maior perda. Porque se sofre aqui nesse bairro, no São Jorge, em qualquer outro bairro aí vai sofrer. Que aí se não tomar essas providências aí, gasta o bastante e mais tarde vai ter o desgaste, né, da água, a desconscientização dos povos aí vai ser um desperdício tremendo. Pela primeira vez, o Brasil superou os Estados Unidos e se tornou líder mundial na realização de procedimentos cirúrgicos estéticos. Os dados referentes a 2013 apontaram que o país foi responsável por 1,49 milhão de cirurgias plásticas no ano passado, 12,9% do total mundial. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Júlio Bonetti, que é cirurgião plástico. Dr. Júlio, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu gostaria a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, esse número, o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas. Isso é necessidade ou modismo, estética? Boa noite. Boa noite. Nós temos que analisar várias coisas nesse contexto. Primeiro, o Brasil é o país que tem a maior população do mundo? Não. Se não temos a maior população, o que justificaria essa demanda tão grande de cirurgia plástica? Nós temos alguns fatores que justificam. Nós somos, por uma questão cultural, um povo que gosta de mostrar o corpo. E cobramos uma estética muito grande. Isso é um lado positivo. Mas, de outro lado, será que as pessoas estão fazendo cirurgia porque existe uma real necessidade?
ou porque nós estamos muito movidos. Ó, minha amiga fez, eu tenho que fazer. Minha vizinha fez cirurgia plástica, eu tenho que fazer. Vira até uma competição, né? Vira. Então nós temos que entender o motivo disso daí. Então aí nós entramos em dois lados muito conscientes. Uma consciência médica, de indicar ou não, e uma consciência da pessoa que ela está fazendo uma cirurgia com todos os riscos inerentes de uma cirurgia. Agora, doutor, como é que funciona essa questão de saber quando é necessário ou não? Por exemplo, a mulher, é muita moda a mulher, por exemplo, colocar silicone hoje no Brasil. Existe uma avaliação e o médico faz de acordo com a vontade médica ou com a vontade da paciente? Porque muitas vezes a paciente quer colocar, por exemplo, um tanto de silicone e o médico fala, não, isso aí é exagero. E mesmo assim ela bate o pé e quer aquele tanto. Como é que funciona isso? Eu acho que várias coisas têm que ser analisadas. Primeiro, quando você faz uma cirurgia, você tem que estar entendendo que você está fazendo uma coisa para o resto da vida. Vamos entender um silicone. Se você coloca uma prótese, eu sempre faço essa comparação. Entenda que qualquer cirurgia é igual você comprar uma roupa, você, a sua mãe, a sua avó. E tem que servir bem em todas. Ou seja, se você coloca uma prótese imensa aos 18 anos, pode até ficar bonito numa menina de 18 anos. Mas será que na sua avó, aos 60, 70 anos, vai ficar bonito? Você está fazendo uma coisa para o resto da vida. Então, eu acho que não tem que entrar nem o gosto do médico, porque não é questão de gosto, nem a questão do paciente. Tem que entrar tudo uma questão de bom senso. Por que você está fazendo isso? A questão de fazer cirurgia plástica é uma questão sua com o seu espelho. Por que eu quero fazer isso? O que isso vai acrescentar na minha vida? O que isso vai melhorar a minha condição de vida? Eu estou disposto a correr os riscos de fazer cirurgia plástica para ter esse ganho na minha vida? Eu acho que essa pergunta é muito simples. Quando é que uma cirurgia plástica pode causar problemas para a pessoa? Por exemplo, às vezes, num determinado momento, ela quer fazer uma correção no rosto, enfim, qualquer tipo de procedimento. E depois, futuramente, essa correção pode causar problemas, pode causar um efeito contrário, igual o senhor falou na própria velhice. Como é que é isso? Nós temos que uma coisa importante se ver, que é o seguinte, por que a pessoa está fazendo cirurgia? A gente recebe no consultório, acho que a primeira pergunta que tem que ser feita, por que você está querendo operar? As pessoas, não, meu casamento não está bem, eu não estou bem no meu serviço, eu quero mudar de vida. Não, a cirurgia plástica não vai melhorar teu casamento, não vai te arrumar um novo emprego. Por que você está fazendo isso? Então, muitas das insatisfações, porque nós temos que entender o que é um problema na cirurgia plástica. A insatisfação é um problema? Não, a insatisfação é você trabalhar com uma busca de um resultado que você não vai ter na cirurgia. Então, por que você teve esse mau resultado? Foi porque você tinha uma expectativa irreal? Esse é o primeiro ponto. Segundo, houve algum problema? Nós temos que entender que nós estamos lidando com organismo humano. E o organismo humano tem respostas diferentes de pessoa para pessoa. Então você não vai entrar numa coisa achando que aquela coisa é matemática. Ou seja, eu vou fazer isso e vou ter esse resultado. Senão seria muito simples. Nós colocaríamos um monstro e falar, você quer um modelo XL Beat, Xuxa, e a pessoa escolheria, você faria. Não é bem isso. Nós temos que entender o que é uma cirurgia plástica. A grosso modo, é uma reforma. Eu vou te reformar. Ou seja, se um dia o Kelso quiser fazer uma cirurgia plástica, ele vai entrar Kelso, vai sair Kelso. Você não vai entrar Kelso e sair... Exato, não vai. Porque senão ficaria até feio, né, doutor? Exatamente. Eu acho que essa questão de ficar feio cai naquela questão do Michael Jackson. A pessoa buscar uma situação que não condiz com aquilo, com a realidade, né? Eu gostaria de saber o seguinte, dessas cirurgias plásticas que existem hoje no mundo, aqui no Brasil, qual que é a mais solicitada e se é realmente necessária na maioria dos casos? Por exemplo, silicone, abdominoplastia, enfim. A estatística de 2013 mostra que a primeira cirurgia feita no Brasil hoje é lipoaspiração. Lipo. A segunda cirurgia é aumento de mama. A pergunta é muito simples. Isso é necessário? Muitas das pessoas procuram fazer lipoaspiração por uma preguiça de ir numa academia, por uma preguiça de fazer uma... É mais cômodo você se deitar numa mesa, o médico te aspirar, te dar um contorno corporal. Numa academia, você vai depender de 6, 8 meses para ter um resultado. E nesse caso, às vezes, nesse tipo de cirurgia plástica, se a pessoa continuar com preguiça e comendo, ela vai voltar da mesma forma que era. Não tem lipo que consiga mudar essa situação. Às vezes o paciente briga e fala assim, a gordura voltou. Eu subi desse rondão todo dia, eu nunca vi gordura subindo ou descendo. Foi você que buscou ela de volta. Foi você que buscou. Entendi, doutor. Bom, muito obrigado pela presença, pelas dicas, doutor Júlio. Volte mais vezes para nos falar dessa área do senhor que é a cirurgia plástica. E a gente espera que esses dados, esse ranking em primeiro lugar no Brasil, seja realmente mais por necessidade do que por modismo. Porque às vezes o modismo pode ter consequências desagradáveis. É o que nós esperamos e muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. E hoje, daqui a pouquinho, às 10 da noite, tem o programa UFO no Plural e a gente vai saber do tema desta noite com a nossa apresentadora Frinéia Chaves. Olá, Kelson. Boa noite. Boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. No programa de hoje, você vai conhecer a logística que a UFO desenvolve para aplicar bem
os recursos da extensão universitária. Só para o ano que vem, o MEC, que é o Ministério da Educação, liberou quase 5 milhões de reais. Este dinheiro será aplicado em ações que beneficiam diretamente a sociedade. Os projetos e programas são de áreas como saúde, cultura e arte. E as questões são voltadas, por exemplo, à promoção da igualdade, direitos humanos, combate à pobreza, geração de trabalho e renda, entre outras. Eu converso com Dalva de Oliveira, que é pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, e também Gláucia Carvalho, que é diretora de Extensão da UFO. O programa está imperdível e vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. Até lá. E não saia daí que depois do intervalo tem as notícias do esporte. A gente vai falar da volta do basquete em Uberlândia, já já.